Chico Xavier, Falando à Terra, Espíritos Diversos. Impressões, Deodoro da Fonseca. Volvidos 61 anos sobre a proclamação da República no Brasil, não recordamos o evento para lastimar a audaciosa apostasia ante os princípios monárquicos, mesmo porque a evolução transita por sendas inelutáveis. Muitos espíritos comodistas enxergaram em nós somente o pupilo ingrato do grande imperador e nos cumularam de sarcasmo e sofrimento que nos seguiram até a morte do corpo. Mas outros, tanto quanto nós mesmos, conseguiram reconhecer no homem pequenino que as circunstâncias arrebatavam ao anonimato o simples instrumento do progresso renovador. O povo determina os acontecimentos, e os acontecimentos se encarnam nos homens que o representam. Quantas vezes o eleito da multidão paga o imposto do sacrifício ou da morte, pela escolha que não pediu ou pelo título que não disputou? Não comparecemos, pois, à tribuna que o Espiritismo nos oferece para lamentar o passado ou repisar mágoas que a memória humana ainda não esqueceu. Nosso intuito, em rememorando a consagração definitiva dos nossos ideais republicanos, é o de alongar os olhos mais ao centro de nossas realidades essenciais. Indubitavelmente, na hora de emancipação do poder, não seria lícito buscar outros padrões para a constituição orgânica da comunidade nacional, senão naquelas fontes visceralmente democráticas que os povos avançados nos ofereciam, e a nata intelectual, como também o escol político, se debruçaram sobre os princípios de Auguste Comte e devoraram as tradições inglesas e norte-americanas, com a volúpia do artista de imaginação superexcitada, que descobrisse no vasto território brasileiro uma nova Hélade, brilhante e gloriosa, perfeitamente habilitada à assimilação de princípios sublimes e soberanos, sem qualquer serviço preparatório do entendimento popular. Proclamada a República e lançada a Carta Magna de 91, é que reparamos a enorme população ruralizada, a disparidade dos climas, a extensão do deserto verde, as tragédias do sertão, o problema da seca, a necessidade de uma consciência sanitária na massa popular, os imperativos da alfabetização, a incultura da liberdade, a escassez de sentimento cívico, a excentricidade das comunas municipais e o espírito ainda estreito de numerosas regiões. O programa compulsório do país não poderia afastar-se da educação nos mínimos pontos. Entretanto, tecêramos precioso manto constitucional com frases e textos de fina polpa democrática, quase impraticáveis além dos subúrbios do Rio de Janeiro. Cabe-nos confessar hoje, honestamente, que ignorávamos a nossa condição de povo juvenil, com idiosincrasias que não pudéramos perceber. Em vão tentamos o transplante das árvores ideológicas da Inglaterra, da França e da Suíça para nossa gleba político-administrativa, de vez que,
o conceito de Estado não passava de ideia pragmática em nossa mente coletiva, ainda incapaz de vivê-la no trabalho e na responsabilidade, no pensamento e na emoção dos povos que se ergueram para tomar as rédeas dos próprios destinos. E, por isto, em mais de meio século, temos agido e reagido através de continuadas experimentações, tendendo, como é natural, para a centralização do governo, contra a expectativa de quantos sonham com o puro parlamentarismo britânico para as nossas realidades imediatas. Nossa palavra, contudo, não expressa desilusão ou desânimo. Compreendemos agora que uma nação é setor da humanidade e que um povo é uma grande família espiritual operando no tempo, com tarefas determinadas no engrandecimento do mundo. A República foi descerrada ao espírito brasileiro na hora certa, e se é verdade que pecamos por incapacidade de supervisão das nossas exigências objetivas, não é menos certo que cada coletividade, quanto cada indivíduo, desfruta o direito de evoluir e, consequentemente, a prerrogativa de experimentar e de errar no sentido construtivo, pavimentando o próprio caminho de acesso aos mais altos valores da civilização. Apaixonados, presentemente, pela obra de educação e assistência, antes de quaisquer conquistas novas em matéria de liberdades públicas, aguardamos com alegria a vocação ao retorno à lide carnal para melhor servir a pátria, credora do nosso mais alto espírito de renunciação. Não possuímos milagroso formulário de emergência para a cura das dificuldades políticas, inevitáveis e transcendentes em todos os gabinetes da atualidade, ao dispor daqueles que orientam a vida nacional. Confiamos, sinceramente, na dignidade e na boa vontade de quantos se encontram nos postos diretivos e esperamos que a luz divina, tão positivamente evidenciada em nossa destinação histórica, se fixe nas atitudes dos dirigentes e nas deliberações do povo, conjugando autoridade e colaboração no erguimento do progresso comum. Efetivamente, não dispomos ainda do equipamento industrial, dos recursos técnicos, da disciplina e das virtudes públicas que caracterizam as comunidades anglo-saxônias, mas a grande balança do mundo, todavia, acusa, em nosso favor, uma civilização respeitável ao calor dos trópicos, um potencial econômico inapreciável, a verdadeira noção de fraternidade que podemos definir por base da democracia genética, o instinto de solidariedade humana, o culto sistemático aos ideais superiores, a ojeriza natural pelo nefasto orgulho de raça, o pacifismo construtivo, o respeito tradicional à independência dos outros, a veneração aos tratados e aos compromissos assumidos, a bondade inata, a penetração rápida nos enigmas espirituais, o sentimento religioso na exaltação da caridade, a iniciativa do bem, a colaboração espontânea em todas as obras que colimem erguer o indivíduo para níveis superiores, o zelo pela justiça, a vocação da liberdade, o sonho de largueza,
o desprendimento da posse material e, sobretudo, a devoção sublime à humanidade que converteu os nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados em novo lar do Evangelho, redivivo para o mundo faminto de verdadeira regeneração, exalçando, assim, o Brasil, berço de nossas melhores aspirações. Saudamos o nosso glorioso futuro, rogando a Deus que tenhamos a coragem de sermos nós mesmos unidos na execução do novo mandamento, que para os jovens da nação pode ser resumido numa simples palavra: trabalhar. Manuel Deodoro da Fonseca, 1892, Marechal Brasileiro, proclamador da República no Brasil em 1889, sendo seu primeiro presidente. Bravo militar e coração generoso, terminou sua vida num insulamento voluntário. Chico Xavier, falando à terra, espíritos diversos. A escola, Demétrio Nunes Ribeiro. Muita caridade se pratica realmente na terra, como lançamento de alicerces à nossa felicidade futura. Há quem levante valiosos monumentos de pedra para acolher os famintos da estrada, saciando-lhes a fome e vestindo-lhes o corpo. Quantas vezes temos vertido lágrimas ao pé do enfermo abandonado à própria sorte? Em quantas ocasiões a indignação nos assoma à boca diante do sofrimento de uma criancinha desprezada? Em razão disto, comumente, a prece de gratidão emerge a par de nossa alegria quando contemplamos as casas de amor fraterno, erguidas pela beneficência nas grandes e nas pequenas cidades, oferecendo uma pausa ou um ponto final à dura miséria. Perante o moribundo sem família, que haja encontrado um teto, ou diante do menino infeliz que se regozija com o seio materno que lhe faltava, faz-se em nossa alma o grande e intraduzível silêncio do júbilo, que se não exterioriza em palavras. O infortúnio do próximo é sempre a nossa infelicidade provável. A dor é, como o incêndio, suscetível de transferir-se da habitação do vizinho para a nossa casa. Atentos em semelhante realidade, somos constrangidos a reconhecer que qualquer espécie de benemerência exalta o gênero humano e santifica-o, por fazer-nos mais confiantes na virtude e mais seguros de nossa vitória final no bem. O Criador, como se revela sempre mais sábio, mais vivo e mais abundante, de graças nos mínimos acontecimentos em que a bondade da criatura se manifesta. Seja amparando o velho mirrado, seja insuflando coragem ao triste, ou abrigando o órfão, ou pensando as feridas de um corpo em chaga. O coração que ajuda é invariavelmente um foco de luz, cujo brilho se irradia em ascensão para os mais altos céus. Mas uma claridade existe, mais extensa e menos visível, mais corajosa e menos exercida, que nos pede concurso decisivo para a melhoria substancial da paisagem humana. É a caridade daquele que ensina. A terra de todos os séculos sofre a flagelação de dois grandes males. Um deles é a miséria, o outro e o maior
é a ignorância. É a ignorância a magia negra de todos os infortúnios. Ao seu grosso tacão de trevas, o rico esconde o ouro destinado à prosperidade, e o pobre se envenena com o desespero, eliminando as possibilidades resultantes do trabalho. Pela ignorância, os homens se julgam senhores absolutos do latifúndio terrestre, que lhes não pertence, arruinando-se em guerras de extermínio. O bom se faz ameaçado pela crueldade esmagadora, o mal se torna pior. A evolução de alguns estaciona com o manifesto atraso de muitos, e a vida, que é sempre magnífico patrimônio de recursos para a sublimação, se vê assediada pela discórdia e pela ira, pela ociosidade e pela indigência. Na rede da ignorância, o homem complica todos os problemas do seu destino. Por ela contribui para as aflições alheias e com ela se arroja aos abismos da dor e se entrega às surpresas do tempo. Por este motivo, se o orfanato ou o asilo são casas abençoadas do agasalho e do pão, a escola será, em todos os seus graus, um templo da luz divina. O pão mantém a carne perecedora. A luz santifica o espírito eterno. Não bastará disciplinar as maneiras do homem adulto, como quem submete animais inteligentes. A domesticação reclama apenas um braço firme, uma vergasta e uma voz autoritária, que não hesitem na aplicação da força corretiva. Bom é corrigir, melhor, porém, é educar. A retificação rude, não raro, produz o temor destrutivo. O aperfeiçoamento suave e persuasivo gera sempre amor edificante. A ignorância necessita de muito esforço e sacrifício para deixar suas presas. Quem se consagra ao mistério de auxiliar deve dispor-se a sofrer. O exemplo é a força mais contagiosa do mundo. Por esta razão, quem conserve hábitos dignos, quem se devote ao dever bem cumprido, quem fale ou escreva para o bem, combate a ignorância na posição de soldado legítimo do progresso. Semelhantes benefícios, no entanto, precisam da sagrada iniciação com o ato de alfabetizar, ensinar a ler e elevar o padrão mental de quem lê, constituem obras veneráveis de caridade. Descerremos a espessa cortina de sombras que retém o espírito, ninfa divina, no casulo da inércia. Os que trabalham em favor das garantias públicas, se quiserem alcançar efetivamente as realizações a que se propõem, não podem esquecer, em tempo algum, a instrução e a educação. É por elas e com elas que as nações sobrevivem no turbilhão dos acontecimentos que agitam os séculos. À claridade que despendem, extinguem-se os pruridos de hegemonia que desencadeiam os conflitos civis e internacionais. Fenece a agressão, desaparece o ódio, apaga-se o incêndio da revolta. Depois da morte, reconhecemos que todas as atividades do homem, por mais nobres, terão sido vãs ou mesmo se anulam, caso não se hajam empenhado contra o obscurantismo intelectual próprio ou alheio. Regimes políticos e teorias da inteligência, tronos e togas, tiranos e condutores do povo se confundem na mesma cinza niveladora, se o objetivo de aperfeiçoamento espiritual não foi procurado. Pela conquista do ouro, quase sempre acordamos
velhos monstros do egoísmo que jazem adormecidos dentro da alma. Pela ascensão ao poder político, não raro, a massa enlouquece no delírio da vaidade. Pelo abuso nos prazeres físicos, frequentemente o homem se equipara ao bruto. Sem a escola, somente liberamos os instintos inferiores da personalidade ou da multidão, quando pretendemos libertar-lhes a consciência. Educando e educando-se, o espírito penetra a essência da vida, compreende a lei do uso e elege o equilíbrio por norma de suas menores manifestações. Grande é a tarefa do pão, que gera o reconhecimento e a simpatia. Entretanto, muito maior é o ministério do abecedário, que opera o divino milagre da luz, estabelecendo a comunhão magnética entre a inteligência do aprendiz de hoje e a mente do instrutor que viveu há milênios. Cultura e, sobretudo, esclarecimento são armas pacíficas contra a discórdia. Abramos escolas e o canhão se recolherá ao museu. Se cada criatura que sabe ler alfabetizasse uma só das outras que desconhecem a sublime função do livro, a regeneração do mundo concretizar-se-ia em breve tempo. Jesus desempenhou o mais alto apostolado da terra sem uma cátedra de academia, mas não se projetou nos séculos sem as letras sagradas do Evangelho. É preciso ler para saber pensar e compreender. Por esta razão expressiva, o Cristo, que consolou almas aflitas e curou corpos doentes, que patrocinou a causa dos sofredores e construiu caminhos para a salvação das almas nos continentes infinitos da vida, não se afirmou como sendo restaurador ou médico, advogado ou engenheiro, mas aceitou o título de mestre e nele se firmou por universal consagração. Fortaleçamos a escola, pois. Demétrio Nunes Ribeiro, 1931. Distinto escritor e político brasileiro, professor, jornalista e engenheiro, ardoroso propagandista dos ideais republicanos, chegando a fazer parte do governo provisório da República. Chico Xavier, falando à terra. Espíritos diversos. Evangelho. Francisco do Monte Alverne. Baseando no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a predicação do apostolado que lhes compete. Os espíritos superiores não se apegam a qualquer nuvem de mistério para sustentar o alimento à fé religiosa, em cuja renascença colaboram na qualidade de homens redivivos. É que a vida extrafísica promove, nos que pensam, mais altas ilações com respeito à realidade. Se há leis que presidem ao desenvolvimento do corpo, há leis que regem o crescimento da alma. Jesus no estábulo não é um fenômeno isolado no espaço e no tempo, é acontecimento vivo para o espírito humano. Cristo, homem, veio plasmar o homem Cristo. Há quem enxergue no cristianismo a simples apologia do sofrimento. Acusam-no pensadores e filósofos vários, taxando-o
em oposição à beleza e à alegria. Para eles, Jerusalém teria asfixiado a felicidade e o encanto da vida, a fluir vitoriosa e serena nos ajuntamentos da Grécia e de Roma. Antes do mestre, a única beleza espiritual, geralmente conhecida, era aquela das virtudes filosóficas e políticas que o homem representativo da escola, da justiça ou do poder mantinha, valoroso até a morte. Com exceção de Sakyamuni, o príncipe sublime que se retirou do mundo convencional para viver pelos seus semelhantes, os grandes heróis do pensamento aceitam a perseguição e o extermínio, mas é força reconhecê-lo com a vaidade dos triunfadores. Bebem a cicuta ou abrem as próprias veias, ilhados na fortaleza da superioridade individual. Sócrates é o filósofo sublime, confortado pela solidariedade dos discípulos. Sêneca é o professor honrado, que estima com o sacrifício de si mesmo a indignação contra a tirania. Com Jesus, a renunciação é diferente. O divino crucificado sobe ao Calvário, sem apoio dos amigos. Suas últimas palavras são dirigidas a um ladrão. Sua morte não exalta o orgulho de um grupo, nem constitui incentivo à revolta. A ordem que lhe escapa do excelso comando é a de servir sem desfalecimento, com obrigações de amor, perdão e auxílio constantes, ainda aos inimigos. Seu olhar, do cimo da cruz, abarca o mundo inteiro. Com ele começa a agir o escopro do verdadeiro bem, operando sobre a dureza da animalidade o gradual aperfeiçoamento da alma divina. As chagas que lhe cobrem o corpo representam o louvor ao trabalho de aprimoramento e de elevação do espírito, iniciando a era de legítima fraternidade entre os homens. O Evangelho é, por isso, o viveiro celeste para a criação de consciências sublimadas. Nasce a mente na carne e nela renasce inúmeras vezes, buscando o sagrado objetivo do seu engrandecimento. E no intrincado jogo das experiências, compreende na dor o instrumento ideal da santificação, recebendo os séculos por dias preciosos e rápidos de serviço, enceta a gloriosa carreira, com a juvenilidade da razão, amadurecendo-se na ciência e na virtude, através de reencarnações numerosas. Conquista-se, sacrificando-se. Quanto mais fornece de si em trabalho vantajoso a todos, mais se enriquece no mealheiro individual. Quanto mais distribui em amor, mais recebe em poder. Supera-se, quebrando limitações, doando o bem pelo mal, a simpatia pela aversão, a claridade pela sombra. A Boa Nova oferece as medidas espirituais para que se atinjam as dimensões da vida genuinamente cristã, nas quais desfere o Espírito excelso voo para as esferas resplandecentes. A carne é a sagrada retorta em que nos demoramos, nos processos de alquimia santificadora, transubstanciando paixões e sentimentos ao calor
das circunstâncias que o tempo gera e desfaz. Cada ensinamento do Mestre, efetivamente aplicado, é específico redentor, brunindo a alma imperecível, tornando-a em obra viva de estatuária divina. O que nos parece dor é bênção. O que se nos afigura sofrimento é socorro. Onde choramos com o espinho, recolhemos uma lição. Daí o motivo de se escudarem os emissários de nosso plano na predicação de Jesus, desvelando aos homens os pórticos sublimes da Era Nova. Quando fixarmos nas páginas vivas do próprio ser os ensinos do Cristo, afeiçoando-nos automaticamente a eles, tanto quanto se nos adaptam os pulmões ao ar que respiramos, habilitar-nos-emos ao programa de ação dos anjos, por enquanto incompreensível à nossa inteligência. Renascimento e morte no patrimônio físico são simples acidentes da vida espiritual progressiva e eterna. Quando o homem termina o repasto da ilusão, aqui ou ali, perguntas milenárias lhe acodem, precípites a mente insatisfeita. Donde venho? Para onde vou? Qual a finalidade do destino? Por que a lágrima? Interroga, aflito, com ânsias análogas à de todos os vanguardeiros da vida superior, que tiveram a coragem de partir antes dele para os cimos da imortalidade. Quando o aprendiz indaga, experimentando a autêntica sede da verdade, é, sem dúvida, chegado o momento iluminativo do Mestre. Sem Jesus, que nos confere sublime resposta aos enigmas do caminho, converter-se-ia a existência em labirinto inextricável de padecimentos inúteis. O além é a continuação do aquém. Um século sucede-se a outro. O filho é o herdeiro dos pais. Não existe milagre. Há lei, evolução, crescimento e trabalho com o prêmio da sublimação ao esforço. O simples intercâmbio com a vida espiritual nada mais é que mera permuta de valores para estimular a experiência comum. Mas toda vez que encontrarmos o Evangelho do Senhor, inspirando a renovação de nossa atitude pessoal à frente do mundo, guardaremos a certeza de que nos achamos em comunhão frutífera com a bendita claridade do caminho, da verdade e da vida. Frei Francisco do Monte Alverne, 1858. Religioso franciscano, nascido no Rio de Janeiro. Eloquente orador sagrado. Saber profundo e sincera dedicação à religião e à pátria. Reputado grande teólogo e filósofo, seus sermões são preciosos documentos de boa linguagem e sã doutrina. Chico Xavier. Falando à Terra. Espíritos diversos. O ensinamento. André de Cristo. Fala a criatura ao Criador na oração. Fala o Criador à criatura na pregação. A linguagem do louvor ou da súplica sobe da terra. A palavra de consolo ou de advertência desce das alturas. Há muitos que inventivam o pregador de existência claudicante e repelem
a mensagem divina, esquecidos de que eles mesmos alimentam o corpo com os frutos da natureza, criados nas adjacências da lama. Deus, que desabotoa flores perfumadas no pântano, pode colocar as glórias da revelação em lábios ainda impuros. Ninguém saboreia as folhas tenras da alface à mesa festiva, com a mente voltada para os vermes da horta. O cântaro lodoso pode recolher a água cristalina da chuva para socorrer o viajor ao quebrado pela canícula. Não desprezemos por bagatelas da carne ambulante e frágil os dons da luz eterna. As notícias do reino divino podem chegar até nós por intermédio das inteligências mergulhadas nas trevas, assim como os relâmpagos de clarão deslumbrante faíscam dentro da noite escura. Importa, em todos os lugares e em tudo, ver o melhor e escolher a boa parte. A frase que acende em nós a flama da virtude, ou que nos inclina à meditação, que nos torna o sentimento mais doce e o raciocínio mais elevado, é uma flor celeste, desabrochando no tronco do nosso pensamento inferior e primitivo, por miraculoso processo de enxertia divina. Aquele que julga estar de pé, olhe, não caia, disse o apóstolo Paulo. E o apóstolo Tiago assevera a cristandade. Toda boa dádiva vem do alto. Que possuirá o homem de excelente, que lhe não tenha sido prodigalizado de cima? Ainda mesmo quando na boca de um criminoso confesso, a palavra do bem é fruto precioso do amor de Deus, amadurecido nos galhos tristes do arrependimento humano. Em todos os tempos e em todos os círculos de atividade comum, a argumentação restauradora e santificante da fé representa a conversação do Pai com os filhos, entre a misericórdia e a necessidade. Ninguém se suponha esquecido pelo Senhor, porque o Senhor nos dirige a palavra através de todo verbo construtivo que nos leve ao bem. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, afirma a prece dominical. Mal avisados viveríamos se nos julgássemos, precisados tão somente de viandas fortalecedoras do corpo em trânsito para as cinzas do túmulo. Referia-se Jesus muito mais ao pão espiritual do coração e da consciência, no santuário da alma que nunca morre, pão que é alimento da palavra enobrecedora, do esclarecimento digno, da cultura edificante e da elevação divina, onde luzir o verbo da bondade, que auxilia e educa, aí se reflete magnânima a voz da providência. Cada vez que implorarmos os favores do Altíssimo, não nos esqueçam os recados e os avisos, e as lições e as advertências que havemos recebido do amoroso Senhor. Frei André de Cristo, 1689, frade, mercenário português, desencarnado no Maranhão, patriota, apreciado pregador, poeta, professor de filosofia e de teologia moral, famoso pela sua grande sabedoria e por suas virtudes. Chico Xavier, falando à Terra, espíritos diversos. Definição: Leopoldo Frois.
Disse alguém que a permanência na terra é semelhante a um baile de máscaras, em que alguns entram enquanto outros saem. Para mim, no entanto, que me consagrei ao teatro na última romagem por aí, suponho mais razoável a comparação do mundo a velho e sempre novo cenário, onde representamos nossos papéis, ensaiando para exercer funções gloriosas de almas conscientes na eternidade. Cada existência é uma parte no drama evolutivo. Cada corpo é um traje provisório, e cada profissão uma experiência rápida. A vida é a peça importante. O período de tempo que medeia entre uma entrada pelo berço e uma saída pelo túmulo é precisamente um ato para cada um de nós no conjunto. Muito importante é a arte de viver, cada qual o seu próprio papel. Há lamentáveis distúrbios no elenco e na plateia, sempre que um dos artistas invada as atribuições do colega no argumento a ser vivido no palco, sobrevindo verdadeiras calamidades, com desagradável perda de tempo em todas as ocasiões em que se despreze aquela norma. A representação reclama inteligência, fidelidade, firmeza, emoção e eficiência, com aproveitamento integral dos lances psicológicos e alta capacidade de autocrítica. Nunca chorar no instante de rir e jamais sorrir no momento das lágrimas. Providenciar tudo a tempo. Tonalizar a voz e medir os gestos, para não converter a tragédia em truanice. Respeitar as convenções estabelecidas, a fim de que o artista não desça da galeria do astro ao terreiro do bufão. Segundo o parecer dos sensatos homens da antiguidade, o sapateiro não se deve exceder no salão do pintor, e o pintor, a seu turno, precisa comedir-se na tenda do sapateiro. Encarnando um juiz, um político, um sacerdote, um beletrista, um negociante ou um operário, não será aconselhável apresentarmos obra muito diferente do trabalho daqueles que nos precederam, investidos em obrigações idênticas. Correríamos o risco da excentricidade e do apedrejamento. Compete ao nosso bom senso talhar o figurino, tendendo para o melhor, sem escandalizar, contudo, os moldes anteriores. O comerciante não deve absorver o papel do filósofo, embora o admire e lhe siga as regras. O homem de ideias, por sua vez, não deve furtar o papel do mercador, apesar de convidá-lo à meditação. Atulhando o edifício em que funciona o teatro, há sempre grande massa de bonecos no almoxarifado da instituição. É a turba compacta de pessoas que nada fazem pela própria cabeça, constituída por ociosos de todos os feitios, a formarem o grande quignol da vida comum, habitualmente manejados por hábeis ventrílocos da inteligência, e, enchendo o subterrâneo ou cercando as gambiarras e os tangões, temos o exército dos que arrastam escadas e pedras, móveis e cortinas, na qualidade de tecelões do verdadeiro urdimento para as mutações necessárias. São eles os espíritos acovardados ou preguiçosos
que renunciam ao ato de escolher o próprio caminho e que abominam o conhecimento, a elevação e a aventura, entronizando o comodismo em ídolo de suas paixões enfermiças. Demoram-se longo tempo na imbecilidade e na teimosia, suportando pesos atrozes pela compreensão deficiente. No proscênio, focalizados por luzes de grande efeito, movimentam-se os atores e as atrizes da ação principal. São pessoas que se impõem no palco vivo, discutem, apaixonam-se, gritam, criam emoções para os outros e para si mesmos, agitam-se, imponentes na grandeza ou na miséria, na glória ou na decadência. Respiram conscientes da missão que lhes cabe. São geralmente calmos na direção e persistentes na ação. Transitam através dos bastidores, obstinados e serenos, com segurança matemática. Pronunciam frases bem meditadas, usam guarda-roupa adequado e não traem a mímica que lhes compete. Homens e mulheres, acordados para a vida e para o mundo, caminham para os objetivos que traçaram a si mesmos. Entre eles vemos príncipes e sábios, rainhas e fadas, ricaços e pobretões, poetas e músicos, comendadores e caravaneiros, noivas e bruxas, artífices e palhaços, com diferenças na máscara e no coração. Cada um deles funciona dentro da posição que a peça lhes designa. Cada qual responde pela tarefa que lhe é peculiar. O espírito que, durante alguns dias, desempenhou com maldade e aspereza a função da governança, volta à mesma paisagem na situação do dirigido. O juiz que interferiu indebitamente no destino de muitas pessoas regressa ao palco nalgum caso complicado, para reconhecer, com mais precisão, o tribunal onde colaborou vestindo a toga, depressa restituída a outros julgadores. O operário inconformado, que se entrega à indisciplina e à rebelião, volta, às vezes, ao grande teatro da vida, exibindo o título de administrador, a fim de conhecer quantas aflições custa o ato de responsabilizar-se e dirigir. O médico, distraído na ambição do lucro efêmero, volve em algum catre de paralítico, de modo a refletir na importância da medicina. Sacerdotes indiferentes ao progresso das almas retornam curtindo a desventura dos órfãos da fé. Homens endemoinhados que atravessam a cena quais faunos bulhentos, perturbando as ninfas da virtude e impossibilitando-lhes o ministério maternal, não raro se vestem com trajes femininos e comparecem, de novo, ao palco, sabendo agora quanto dói na mulher o abandono e o menosprezo, a ironia e a humilhação. O papel mais pesado é sempre aquele que se reserva aos heróis e aos santos, porque esses atores infelizes vivem cercados pelas exigências do teatro inteiro, embora, no fundo, sejam também personalidades frágeis e humanas. O que conforta de maneira invariável é que há lugar e missão para todos. Cada criatura dá espetáculo para as demais. Entretanto, para a tranquilidade de todos, ninguém se lembra disso, e a peça vai sendo admiravelmente representada, sob recursos de supervisão que estamos muito longe de apreender. Eis-me, pois, amigo, nestas páginas que estimularão entre as pessoas sensatas
a certeza da sobrevivência da alma. Não tenho qualquer mensagem valiosa a enviar-lhe. Digo-lhe apenas, usando a experiência pessoal que o tempo hoje me confere, que esse mundo é, realmente, um grande teatro. Represente o seu papel com serenidade e firmeza e, de certo, você receberá a tarefa mais importante no ato seguinte. Leopoldo Frois, 1932. Glória do teatro brasileiro, ator e empresário, tendo montado várias peças suas e de outros autores. Primeiro presidente da Casa dos Artistas. Espírito sutil de elevada capacidade de improvisação. Desencarnou na Suíça.